Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Nos encontramos pela graça de Deus em mais um Simplesmente Servos e Servas. Bem-vindo a você, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, amigos e amigas que participam conosco deste encontro. Estaremos conversando com o nosso irmão João Vasconcelos. Muito bem-vindo, meu irmão. O prazer é meu, pastor. Boa noite. Irmão, gostaria que você falasse um pouco sobre você, sua caminhada até esse momento, sua caminhada até a nossa igreja. Conte-nos um pouquinho dessa história. Então, vamos lá. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, e aí não necessariamente dentro da Batista do Meia, eu era de uma outra igreja, de uma outra tradição. Também era aqui do Meia, era a Maranata ali do Meia. E, assim, meus pais se conheceram na igreja, tiveram a mim e meu irmão também dentro, na igreja. Então, a igreja, ela sempre foi esse espaço que eu estava a semana inteira. Uhum. Então, assim, eu lembro, na minha infância e na minha adolescência, era segunda-feira, tinha o futebol que meu pai ia, então eu ia com ele para ver o futebol. E aí, terça-feira tinha culto, quarta-feira tinha ensaio, assim, ensaio do coro infantil, quinta-feira tinha culto, sexta-feira, e aí, um pouco mais velho, era o futebol dos adolescentes que eu ia, sábado sempre tinha algum culto, e domingo, BD, culto, e aí chegava de tarde para ensaiar, para poder jogar futebol, às vezes, culto de novo. Então, assim, sempre estive presente na igreja, de maneira geral. Cristão de tempo integral. Tempo integral, assim. A igreja foi o espaço, assim, que eu mais aprendi, e aí o serviço foi quase que natural. Então, assim, dentro da igreja, eu já participei do retroprojetor. Já fui do som, louvor, eu lembro que quando eu era criança, e aí, uma história, fazer esse parênteses aqui, assim, a minha primeira advertência na escola foi em 2004, há 20 anos atrás, nunca achei que fosse falar isso, 20 anos atrás. Tomei uma advertência na escola, estava rindo, brincando com um colega, e aí a professora deu a advertência e falou assim, olha, você precisa trazer a assinatura da sua mãe e do seu pai, dizendo que você foi advertido. Tal. Aí eu cheguei para minha mãe e para meu pai, entreguei, expliquei a história. E eu pensei, vamos deixar de castigo, sem jogar futebol, enfim. E aí o castigo da minha mãe foi assim, olha, você... Assim, eu ajudava muito no coro infantil, eu era criança que só apertava e pausava, dava play e dava pausa na música. Eu adorava fazer isso para a tia Keila. E aí ela falou assim, olha, você não vai ficar sem jogar futebol, nada disso. Você não vai ajudar no ensaio do coro. E aquilo me fez, assim, nossa, uma experiência. Eu lembro que eu tive que chegar para a tia Keila. Tia Keila, eu vim para o ensaio hoje, mas eu não vou poder te ajudar. Assim, muito triste, quase chorando. Ela, o que aconteceu, meu filho? Aí expliquei a história, fiquei de castigo. E aí eu lembro que depois elas conversaram, depois assim, acabou o momento, e enfim... E aí, essa experiência, eu acho que é bem marcante, que assim, o serviço sempre foi algo muito natural, pelo menos para mim. Eu sempre me vi servindo. E aí foram as diversas experimentações possíveis, né? Assim, a adolescência, a infância toda, assim. E quando eu cheguei na Batista do Meia, teve esse movimento contrário. Assim, teve todo um processo de saída e chegada na Batista do Meia. Assim, eu cheguei na Batista do Meia tendo visitado a igreja uma vez. Eu lembro que foi um congresso de adolescentes, 2017, 2016, não me lembro. A Maísa convidou. A gente falou, vai ter um congresso. O culto era às 7 horas, lá na Maranata, era às 6. Eu lembro que eu toquei, e aí, confessando meu pecado aqui publicamente, eu terminei de tocar e fui para o culto do congresso. E aí quem pregou foi o pastor Purim, enfim, foi um louvor maravilhoso, a pregação foi ótima, e eu guardei essa experiência no meu coração. Falei, olha, foi um ótimo culto, as pessoas que falaram comigo foram super receptivas, então, ok, guardei essa experiência. Em 2018, nós estávamos no processo de decidir se nós sairíamos ou não, e aí, na época, quando eu digo nós, só eu e Bárbara, minha atual esposa, então, a gente teve
esse momento de decisão e a gente resolveu visitar mais uma vez a Batista do Meia por causa daquela experiência lá atrás, 2017, 2016. E nós fomos bem acolhidos. Só que quando eu cheguei para falar com o pastor Purim, falei, olha, pastor Purim, essa é a minha trajetória, essa é a minha caminhada. Eu servi por bastante tempo e eu lembro que eu conversei com ele no gabinete e falei assim, olha, agora eu vou dar uma pausa. E ele falou, olhou, o pastor Purim é muito sábio, né? Ele falou assim, olha, eu te entendo, mas eu sei que daqui a pouco você está nos corredores, está participando. Então, ele falou assim, quase que aproveita esse descanso por um tempo e aí depois você volta. E aí a gente chegou no final de 2018, setembro mais ou menos. Em 2019 eu conheci o Israel, à época, não era nem pastor Israel, num torneio de futebol da igreja. E aí ele foi consagrado e pouco tempo depois eu cheguei para ele num gabinete e falei assim, cara, eu estou inquieto, angustiado, preciso trabalhar, preciso servir, preciso fazer alguma coisa, porque eu estava me sentindo deslocado, não pela igreja, mas pela minha falta de serviço. Uma das formas que eu entendia que eu serviria a Deus é através do meu serviço dentro da igreja. É uma das formas que eu entendia isso. E aí a gente foi conversando, ajustando expectativas, sonhos, e aí começamos a gente programou uma jornada de leitura bíblica para a juventude, que era uma leitura dos evangelhos. A gente preparou esses textos, a gente juntou alguns jovens, fizemos com os profetas menores no ano seguinte, isso mesclando pandemia, fora pandemia, então assim, hoje, né, dentro do serviço da igreja, eu já toquei, assim, já toquei, né, já fiz parte da banda jovem, já toquei aos domingos, parte do Ministério de Louvor, já fiz parte da equipe de som, o Pedrinho reclama até hoje da minha saída. Hoje em dia, coordeno a EBD dos jovens e tem alguns planos que estão no forno aí para sair, mas o serviço eu acho que se você dissociar a história do serviço da minha história, acho que vai faltar muita página, muita página. Hoje você pode dizer que essa amplitude vem se fechando ou se concentrando um pouco mais na área de discipulado e ensino? Sim, assim, se eu considerar esse feixe de coisas que eu já fiz no serviço, hoje eu acho que tem esse refinamento para a parte do discipulado, da educação, do ensino. Eu consegui ver, e aí parte também dos estudos, enfim, de aconselhamento, de mentoria, que existe esse refinamento, essa conversão, essa convergência, né, para essa parte mais do ensino, do discipulado. Então, não é que eu não faça outras coisas. Então, assim, se precisar para alguém para tocar violão, eu vou lá toco. Se alguém precisar, não tem ninguém fazer o som, vou lá fazer o som. Mas hoje em dia eu tenho esse apreço, essa preferência pela parte do ensino, do discipulado. Hoje você está se colocando para assumir um desafio. O desafio é a trilha e o caminho. Trilha e o caminho. Um programa de discipulado. Fale-nos um pouquinho sobre esse projeto. A trilha e o caminho. Bom, e esse programa, né, que a gente conversou, ele foi sendo gestado, ele quase que cozinhado a fogo baixo por um tempo. Conversei com o pastor Israel, conversei com o pastor Purim, conversei com o senhor sobre essa ideia. E qual é a ideia do programa, né? A ideia da trilha do caminho, eu não vou explicar, não vou dar spoiler. Essa é uma ideia que isso vai ser trabalhado ao longo do caminho do programa, do curso. E nesse primeiro módulo nós vamos trabalhar a leitura infinita, que é da Bíblia. E assim, se eu pudesse resumir a proposta do programa em uma frase, é elaborar um caminho de maturidade dentro da nossa espiritualidade, nossa relação com Deus. Não só com Deus, mas com o próximo, né? Então, assim, se tivesse uma imagem, uma palavra, é maturidade. E aí uma das formas que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento é da Bíblia, das Escrituras. Quer fazer um convite especial? Quero. É o momento. Fazer agora, olhando para essa câmera aqui. Mas, para você que
tem interesse de se debruçar mais sobre os estudos bíblicos, assim, a ideia do curso, do programa, não é ser uma EBD, mas ser um pouco mais refinado que a EBD, não porque a EBD não tenha sua importância, claro que é, mas é alguém que deseja fazer um pouco mais, elaborar um pouco mais essa trilha, esse caminho. Então, se você quer aprofundar a sua relação com a Bíblia, enfim, não vou dar mais spoilers quais são os próximos elementos, mas se você quer se aprofundar, você precisa de uma Bíblia e vontade de aprender, mas não só aprender, mas dialogar, porque uma das propostas do curso é ter Sim. essa metodologia mais ativa, assim. Não é centralizar, no caso da minha figura, mas Sim. ter um momento de diálogo aberto, troca, assim. O curso não está fechado, e ele precisa do diálogo para acontecer. Então, assim, se você está disposto a dialogar, a trocar, a questionar, a ter suas certezas, esse é o ambiente, esse vai ser o espaço para a gente poder ter essa troca. Então, assim, palavras de bastidor, fui mentoreado pelo pastor Pedro nessa ideia do programa. Então, uma das coisas que ele havia falado era, as pessoas precisam ter esse momento para poder também se questionar, também fazer as perguntas certas, porque a maturidade ela tem um preço. Então, assim, ela tem um preço. Então, também não vou falar muito, mas se você está disposto, vamos lá. O suficiente. Então, você tem trabalhado bastante com a juventude, né? Nesse momento, nesse espaço aqui no MEIA. Qual seria um dos desafios da nossa juventude? Um dos desafios, se eu pudesse elencar acho que também seria o diálogo. O diálogo. Talvez, eu acho que da juventude, e aí eu falo não da juventude do MEIA, mas da juventude de maneira geral, existe uma pretensão do jovem de achar que porque ele leu uma coisa ou outra, porque ele experimentou uma coisa ou outra, ele sabe muito. Eu acho que a experiência, e aí falando dentro dessa perspectiva de experiência e caminhada, né, uma coisa está interligada à outra. Eu acho que para nós jovens, olha que eu estou com quase 30 anos, assim, mas eu estou nessa faixa de aprender muito ainda. Mas eu acho que o diálogo, assim, acho que os jovens, de maneira geral, eles precisam não só estar dispostos a falar, mas principalmente a ouvir. Eu acho que dentro dessa caminhada da juventude, eu tenho visto que a gente precisa muito mais ouvir do que falar as coisas, né? E isso é uma coisa que o Tiago fala, né? Vocês precisam primeiro aprender a ouvir e depois, mais tarde, se você fala. Então, acho que o diálogo, eu gosto bastante de ler, e aí eu lembrei de uma frase do Rubem Alves, que a gente aprende muito sobre oratória, sobre fala, e ele fala que a gente precisa, às vezes, de um curso de escutatória. Então, acho que se eu pudesse elencar um desafio para a juventude, seria um pouco de escutar mais. E aí, escutar de maneira sincera, não só aquela coisa que minha mãe falava, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Então, acho que colocaria isso. E aí, você tendo um bom diálogo, e aí as coisas acabam fluindo de maneira mais organizada, mais orgânica, até mais convergida, eu acho. João, agora uma palavra para a igreja como um todo, né? Porque pode parecer que o seu foco é a juventude e que a sua fala é só para a juventude. Então, por favor. Bom, assim, a minha fala, e aí quase um conselho, se eu pudesse dar para alguém, e não necessariamente que faz parte daquela faixa etária que a gente convencionou como juventude, sirva. Sirva, mas aproveite o cansaço do serviço. Eu lembro de uma experiência que eu tive num acampamento há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, que o líder chegou para mim e falou: "Você está cansado, meu filho?" Eu falei: "Tô." A gente tinha passado o acampamento inteiro trabalhando. "Você está cansado?" Eu falei: "Tô." Então, aproveite esse cansaço, porque saiba que o seu serviço, o seu cansaço, o seu suor,
podem até não ser reconhecidos de maneira humana, mas saiba que o seu cansaço está sendo cuidado, ele está sendo trabalhado, e você vai ser renovado em Deus. Então, acho que o meu conselho é: sirva e aproveite o cansaço do seu serviço. Assim. Vai ter uma hora que você vai chegar na cama e você fala assim: caramba, estou morto, estou cansado. E aí acho que a palavra é quase que de encorajamento. Assim. Se você cansou por causa do serviço, você está no caminho certo. Assim. E isso não tem idade, né? Então, assim, sirva e aproveite o cansaço do serviço. Meu irmão, minha irmã, fica então o nosso convite a você se alegrar no cansaço ao servir ao Senhor. É um cansaço que as forças são renovadas pelo próprio Senhor. Amém. Nosso abraço a você que participou conosco desse nosso encontro, reforçando o convite ao serviço. E vamos orar para que Deus nos permita um próximo encontro em nossos simplesmente servos e servas.